A fraqueza específica que Anakin tinha em relação ao apego, o apego patológico de Anakin, como Palpatine dizia, foi basicamente a razão principal que Anakin cometeu inúmeras atrocidades durante a vingança do Sith. Esse apego era tão intenso que, quando Anakin coloca uma pessoa como prioridade na sua vida, todas as outras coisas se tornam descartáveis. Uma certa vez, Obi-Wan Kenobi em uma nave, uma LAAT, junto com Mace Windu e Mestre Yoda, isso logo depois de Obi-Wan Kenobi dizer pra Anakin espionar Palpatine. Obi-Wan veio trazer umas notícias pra esses dois mestres Jedi e Obi-Wan disse pra eles que Anakin é diferente de todos os Jedi dentro da Ordem. Enquanto todo mundo coloca como sua prioridade na sua vida a Ordem Jedi, né? Servi-la, cumprir as regras, as ordens, o que o Conselho Jedi ordena. Anakin era diferente. Ele tinha conhecido, vamos dizer, o mundo real, a vida real. Anakin tinha conhecido amor, apego, a vida fora da Ordem Jedi. Ele tinha conhecimentos que praticamente nenhum outro Youngling ou Padawan na Ordem tinha. Então Anakin tinha uma percepção da Ordem Jedi mais como um emprego, em vez de sua vida como todos os Jedi. Especialmente porque Anakin agora também tinha uma família real. Ele tinha Padmé e ele tinha o seu filho agora no caminho. Então quando ele se deparou com a possível morte de Padmé através dos seus pesadelos, Anakin fez o inimaginável. Ele se juntou ao lado sombrio, se juntou a um Lord Sith, o cara responsável por estender uma guerra na galáxia, e no nome desse cara, no nome de Padmé, no nome das habilidades do lado sombrio, as habilidades de salvar as pessoas da morte, Anakin comete uma chacina contra a Ordem Jedi. E o pior de tudo é que no final, Padmé ainda assim morre. Apesar do amor de Anakin ser muito menor pela Ordem Jedi do que como era por Padmé, a gente não pode negar, e Anakin também não pode, que ele teve uma vida na Ordem Jedi. Anakin teve um irmão na Ordem Jedi, Obi-Wan Kenobi. Ele teve mestres Jedi que eram amigos dele, mestres que gostavam dele, como o Mestre Yoda. E querendo ou não, foram exatamente essas pessoas que salvaram Anakin de uma vida de escravidão em Tatooine. E Anakin traiu todos eles no final. Os que gostavam dele, os que não gostavam tanto dele, né, como Mace Windu, todo mundo Anakin traiu. E no final de tudo, como o Mestre Yoda sempre dizia, o lado sombrio, no fundo, ele não é mais poderoso que o lado da luz. Sim, ele dá pra você uma espécie de um atalho, mas no final das contas, o poder final, o poder no máximo é muito similar. Vader agora tinha consciência de que os Jedi estavam certos. Anakin pensou que com o lado sombrio ele seria mais poderoso, mas a gente sabe que duas coisas aconteceram. Número 1, ele perdeu Padmé Amidala, a única coisa que ele realmente queria salvar. E em número 2, ele não tinha nem mais o seu próprio corpo. A única coisa que ele teria agora pro restante de sua vida era si mesmo. Sidious, seu mestre, também não era um idiota. Ele sabia que Anakin tinha sido criado como um Jedi durante quase toda a sua vida, né? Então ele sempre percebeu que aquela lasquinha do lado da luz sempre foi um grande problema em Anakin. Sabendo disso, Palpatine, seu querido doce mestre, ai que bonzinho, ele orquestrou uma missãozinha muito simples para Vader, mas com um propósito muito profundo, um propósito de treinamento. Palpatine enviou Vader dentro do Templo Jedi pela primeira vez depois da Ordem 66 para, segundo ele, coletar alguns holocrons Sith que estavam lá dentro. Eu vou narrar pra vocês aqui direto do livro A Ascensão de Darth Vader, pra gente sentir exatamente todos os sentimentos, tudo que Vader sentiu lá dentro. Era um dia chuvoso e a audição aprimorada de Vader capturava todas as gotículas de chuva que caiu no chão. Ele se lembrou da missão de Palpatine, pegar os holocrons que supostamente estavam lá no Templo Jedi, que foram capturados séculos atrás, mas Vader sabia da verdade. Sidious quer esfregar a minha cara mascarada na chacina que eu comandei, Vader pensou. Apesar que os corpos já tinham sido removidos pelos Stormtroopers e os droids, grande parte do sangue derramado foi limpado já. Mas as paredes e até mesmo no teto ainda dava pra ver as marcas das queimaduras dos tiros de blaster. Haviam colunas quebradas, cortinas rasgadas, salas que fediam a chacina. E existiam também evidências mais invisíveis. O templo estava cheio de fantasmas. O vento que agora penetrava os salões do Templo Jedi pareciam espíritos buscando sua vingança. Os sons dos pés dos clones juntos com Darth Vader pareciam agora tambores de guerra. E a fumaça e o fogo que Vader agora via pareciam espíritos gritando em tormento. Palpatine ainda não tinha dito o que faria com o restante daquele lugar.
se iria ser destruído, convertido em seu palácio, ou dado a Vader como um presente, uma espécie de piada cruel, ou talvez deixado como um museu para Coruscant observar, se lembrar do que acontece com aqueles que ganham a inimizade de Palpatine. A cada dia que passava, as memórias de Anakin sumiam ainda mais, mas não as memórias de Anakin sobre o que tinha acontecido naquele templo. Essas memórias eram claras agora, como o nascer do sol que Vader agora observava de uma câmara lá no telhado, onde ele agora descansava. Vader ainda não conseguia dormir de verdade. Ele também não tinha mais visões. Essa habilidade, essa espada de 2 lâminas, aparentemente foi queimada dele lá em Mustafar. Mas Vader se lembrava de tudo. Ele se lembra do pânico que passou no escritório de Palpatine, vendo o velho implorar por sua vida, vendo o velho prometer que só ele tinha um poder para salvar Padmé. Correndo para defender o velhinho, relâmpagos da força jogando o Mace Windu para fora de uma janela, Anakin se ajoelhando diante de Sidious e sendo nomeado Darth Vader. Sidious dizendo para ele: Primeiro, eu quero que vá até o Templo Jedi. Vamos pegá-los de surpresa. Faça o que deve ser feito, Lord Vader. Sem hesitação, sem misericórdia. Somente assim será forte o suficiente com o lado sombrio para salvar Padmé. E então Anakin foi para o templo. Ele foi com o mesmo objetivo que Obi-Wan foi para Mustafar: morte ao inimigo. Com o olho de sua mente, Vader via ele e os clones da 501 marchando diante ao Templo Jedi. Seus ataques sanguinários, o lado sombrio desbloqueado com toda sua fúria. Em alguns momentos ele se lembrava mais claro que outros. O seu sabre de luz contra o sabre de luz do mestre Sindralig, decapitando os mesmos mestres Jedi que ensinaram ele no caminho da força. E claro, a sua fria exterminação dos Younglings, as crianças. E junto com eles, o futuro da Ordem Jedi. Ele pensou antes de fazer aquilo: será que eu vou conseguir? Ainda novo com o lado sombrio, será que eu consigo chamar todo esse poder para minha mão e meu sabre de luz? Respondendo ele, o lado sombrio disse: eles são órfãos, sem família, sem amigos. Nada pode ser feito por eles. Eles são melhores mortos. Se lembrando disso agora, o sangue de Vader fervia. Esse lugar nunca deveria ter sido construído. E para falar a verdade, ele não matou os Jedi para servir Sidious, apesar que Sidious acredita nisso. Na sua arrogância, Sidious, ele não sabe que Anakin viu através dele. Será que o Lord Sith achou mesmo que Anakin ia simplesmente ignorar o fato que desde o início Sidious manipulou não só Anakin, mas a guerra também? Não. Ele não matou os Jedi em nome do Sith ou para servir Sidious, não. Ele executou os comandos de Sidious porque os Jedi jamais entenderiam o sacrifício de Mace Windu que ele teve que fazer para ter uma chance de salvar Padmé da morte trágica das suas visões. Os Jedi ficariam no caminho das decisões que ele e Padmé teriam que fazer em relação ao destino da galáxia, começando com o assassinato de Palpatine. Em vez disso, em Mustafar, ela ficou se preocupando com o que ele tinha feito no templo, achando que ele se preocupava mais com o poder do que com ela, como se um importasse sem o outro. E então chega o maldito Obi-Wan Kenobi interrompendo Anakin antes dele conseguir se explicar. Tudo que ele fez no escritório de Palpatine, no Templo Jedi, tudo foi em nome de Padmé, em nome do filho não nascido. Se Obi-Wan não tivesse chegado, ele teria persuadido ela teria entendido, ele teria feito ela entender. E juntos, eles agiriam contra o Lord Sith. A respiração de Vader nesse momento, ela ficou ofegante. Ele apertava suas mãos com toda a força, mas não tirava o estresse e a ansiedade. Por que ela não me escutou? Vader pensou. Por que nenhum deles me escutou? Quanto mais ele andava naquele templo Jedi, mais o seu ódio crescia. Em um certo momento, os clones se separaram de Darth Vader, cada um deles tinha suas missões específicas. Vader, quando chegou na livraria, ele parou na entrada, em choque não pela memória, mas o efeito que a memória tinha no seu coração e nos seus pulmões que ainda estavam se regenerando. Com o seu visor, que escurecia um pouco a visão comparado com as luzes naturais, Vader observava a livraria toda destruída, poças de sangue ressecados nas paredes e nos livros.
Mesmo se ele tivesse matado Darth Sidious, mesmo se ele tivesse ganhado a guerra pela República sozinho, os Jedi ainda assim lutariam contra ele até o fim. Talvez teriam insistido até mesmo em tomar Padmé e o seu filho. Seu filho provavelmente teria sido muito forte com a força. Provavelmente uma força incalculável. Se aqueles mestres do Alto Conselho Jedi não fossem tão cabeça dura, tão orgulhosos, eles teriam entendido que os Jedi precisavam ser destruídos, assim como a própria República. A Ordem Jedi estava podre, doente, corrupta. Ainda assim, se o Alto Conselho Jedi tivesse reconhecido seu verdadeiro poder, dado a ele o título de Mestre Jedi, talvez ele teria tolerado a sua existência um pouco mais. Mas chamar ele de o escolhido e segurá-lo para trás? Mentir para ele? Esperar que ele mentisse por eles? O que eles achavam que ia acontecer? Velhos tolos. Vader pensou. Tolos. Agora ele entendia por que eles não estudavam o lado sombrio. Eles tinham medo de perder o seu status, o seu poder. Os Jedi engenharam a sua própria destruição. Comparsas na ressurreição do lado sombrio na galáxia. E tão importantes para sua vitória como Sidious foi. Sidious é aliado deles. O apego ao poder é a destruição de todas as ordens. Porque a maioria das pessoas são incapazes de controlar o poder acaba controlando elas. O coração de Vader nesse momento batia extremamente rápido. O respirador alimentava o seu coração com respirações rápidas. E ele reconheceu que para sua saúde e para sua sanidade, ele teria que evitar lugares como esse que alimentavam o seu ódio de uma forma descontrolada. O reconhecimento que ele jamais poderia visitar de novo Naboo ou Tatooine rasgou o seu coração e ele deu um gemido de sofrimento. E ele ficou lá no templo, apoiado em uma das colunas, por um período que parecia uma eternidade. Eu não tenho muito o que dizer sobre essa história, ela é bem intensa, mas eu quero muito saber o que vocês acham dela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não fique sem fôlego, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.